No capítulo 16 de Apocalipse, no versículo 15, Jesus está dizendo assim, olha o que ele diz aqui. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Está entendendo? E não se veja a sua vergonha. O que Jesus chama de vergonhoso aqui? Está entendendo? Algo que as coisas que as pessoas estão fazendo hoje, contra a lei de Deus, pecando e achando que estão vivendo muito bem. Alguém diz para ele que ele não precisa se preocupar, que se ele tiver uma religião, se ele frequentar a igreja, e se ele for uma pessoa que ajuda os pobres, tá entendendo? E dá ração para os cachorros que estão na rua, os gatos, tá entendendo? E que dá esmola, diz que vai para o céu. Isso tudo é muito bom. E é coisas necessárias se fazer. O cachorro que está sem dono, que foi abandonado, para aqueles que dormem lá na rua muitas vezes, está sem coberta, você tem que dar uma coberta para ele se você pode, não é verdade? Alguém passa no seu portão, pede um prato de comida, você não pode negar, você tem pouco, divide com ele, a mesma roupa, a mesma coisa. Foi Jesus que ensinou isso. Mas tudo isso são coisas que não salvam, são coisas para essa vida. E tudo isso é necessário e é bom. Mas o que deixa um homem nu diante de Deus? E Jesus diz aqui que, mostrando a sua vergonha, ele diz assim, primeiro ele diz assim, vigia, seja vigilante, tá entendendo? Ele diz assim, eu vou vir de noite como ladrão. Jesus vai vir de noite como ladrão. O dia da sua volta ele vai vir de noite como ladrão, para levar o seu povo. Quem é o seu povo? As religiões? Não. Aqueles que estão vigiando, aqueles que estão hoje se preparando, aqueles que têm uma religião? Não. Aqueles que lê a Bíblia, ouve a palavra de Deus e segue ela, tá entendendo? Hoje o diabo ele está enganando as pessoas com tantas religiões, tá entendendo? Com tantos ensinamentos, com pastores que ficam 8 anos estudando uma teologia e quando chega na hora de pregar a verdade para o povo, só fala a sua sabedoria, só fala aquilo que ele aprendeu 8 anos e ficou, como se ficasse 8 ovos de galinha debaixo da galinha aquele tempo todo e chocasse os pintainhos. Assim é a teologia hoje. Eu não sou contra nenhum teólogo. A teologia, ela tem o seu lado bom. Mas ela só explica, ela tenta explicar, tá entendendo? As coisas da Bíblia com sabedoria, mas entender pelo Espírito Santo as pessoas não estão entendendo. Os pregadores, estudo não revela em nós Jesus Cristo. Estudo de teologia não ensina para o povo que eles têm que se arrepender, que têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo, que eles têm que ser humildes e que eles também têm que vigiar, e que ele também não tem que apontar o seu irmão, ver o pecado do seu irmão, ele tem que olhar o seu pecado, olhar para dentro dele para ver se ele está agradando a Deus com aquilo que ele está fazendo. Então o povo hoje está assim, o povo está sendo enganado dentro das igrejas, dentro das chamadas igrejas religiosas, porque não se prega a verdade do jeito que é. Hoje não pode falar no púlpito que você vai para o inferno, não pode falar que ninguém vai para o inferno, vai todo mundo para o céu. Mas Jesus disse que ele vai vir como ladrão. Por que ele vai vir como ladrão? Porque ele vai vir buscar pessoas no arrebatamento que estão esperando. Os que não estão esperando, ele vai vir buscar para quê? Ele nunca acreditou que ele vai voltar mesmo. Então, ele está esperando, ele vai ficar aqui. E o que vai acontecer? Quando ele vir para o julgamento, você, a pessoa que não estiver esperando, se eu não estiver esperando, vou ter que me prostrar diante de Jesus Cristo, que não vai ser mais um advogado, mas ali ele vai ser como um juiz, e ele vai julgar os homens por tudo aquilo que ele fez, de bem ou de mal. Então, vigia, seja vigilante. Tá entendendo? Se você vai ver esse humilde vídeo, seja vigilante. Para de criticar as religiões, para de criticar as pessoas. Leia a Bíblia, acredite nela, viva ela. Tá entendendo? Viva ela. Seja uma pessoa que acredita nela, mas que viva ela, acredita vivendo.
Não é se preocupando com os outros, criticando, né, os outros, dizendo que a religião tal é melhor ou é pior. Isso não existe. Todas são boas, mas nenhuma está preparando o povo para o arrebatamento. São boas coisas pregadas para esta hora, ensinando uma comunidade como ajudar uns aos outros, entendendo? Se unir para vencer, se unir para ajudar os mais fracos. E isso é ótimo, é bom, é necessário, mas isso não prepara ninguém para o arrebatamento. Isso não prepara ninguém para aquela hora e virá Jesus como ladrão, tá entendendo? Então vigia a sua vida, presta bem atenção. Que tipo de vida você está vivendo? Você está acreditando em Deus? Você está fazendo algo para agradar a Deus? Faça isso enquanto você tem vida, porque talvez amanhã você não tenha mais vida, estará lá num caixão, tá entendendo? E todo mundo chorando em volta, e de repente o tempo passa e você é esquecido lá no cemitério. Muitas vezes as pessoas não vai nem lá mais, nem lembra de você mais, não vai lá nem limpar passar uma tinta lá no túmulo que você está, e esquece de você. Aqui, os que morrem são esquecidos, tá entendendo? Tá entendendo? Então, procura viver para Deus hoje, para quando chegar aquele grande dia, se você e eu, nós estivermos lá no cemitério, a nossa alma será levantada no arrebatamento, porque Ele diz que será assim, e nós iremos no arrebatamento, tá entendendo? E que ninguém vai ir no arrebatamento na frente daqueles que estão esperando na sepultura, porque eles ressuscitaram primeiro, tá? Que Deus te abençoe, mas vigia.